Bom, vamos mergulhar direto nessa exploração fascinante de como a nossa própria biologia enraiza aqueles maus hábitos profundos e, o que é muito mais importante, como a atenção focada pode, literalmente, reconfigurar a estrutura física do cérebro. Essa é uma daquelas análises que muda completamente o jogo e a forma como a gente entende as nossas ações diárias. Hoje nós vamos destrinchar o que a ciência chama de tema 3, neuroplasticidade autodirecionada. E olha só que interessante essa observação milenar de Santo Agostinho. Ela define perfeitamente o que está em jogo na nossa exploração de hoje, destacando como os comportamentos repetitivos podem, com o passar do tempo, manter as pessoas verdadeiramente cativas. O que os filósofos já observavam lá no passado, a neurociência moderna agora não só consegue provar, como também mostra exatamente como reverter. E para entender tudo isso, a nossa análise vai seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, as mensagens enganosas do cérebro. Segundo, o ciclo do centro de hábitos. Terceiro, conectando o cérebro. Quarto, neuroplasticidade autodirecionada. E para fechar, o poder do foco. Então, começando pela parte 1, as mensagens enganosas do cérebro, o nosso verdadeiro vilão biológico. A verdade é que o cérebro físico muitas vezes parece ter vontade própria, agindo de forma independente para gerar pensamentos falsos e desejos super intensos. Isso inclui aquela mania de pensar demais nos problemas sem parar, entrar em pânico por medos que nem têm fundamento, buscar ações prejudiciais só para escapar de um momento de estresse ou até assumir a culpa por coisas que eram totalmente inevitáveis. São mensagens intrusivas que acabam forçando a pessoa a agir de uma maneira que não tem nada a ver com quem ela realmente é. E a grande sacada aqui é a seguinte: as pessoas frequentemente confundem a sua biologia com a sua própria identidade. Mas nós não somos os nossos cérebros, e ninguém tem culpa por esses sinais automáticos e falsos. O cérebro simplesmente envia o sinal biológico, mas a mente consciente é uma entidade totalmente separada que pode ficar ali apenas observando tudo isso acontecer. E é isso que nos leva à parte 2, o ciclo do centro de hábitos, que é uma verdadeira paisagem traiçoeira. Porque entender que esses sinais são só alarmes biológicos falsos é ótimo, mas a gente precisa mapear exatamente como eles nos prendem em um ciclo vicioso. Funciona assim: um pensamento intrusivo ou um desejo aparece e se transforma em uma sensação desconfortável. E isso empurra a pessoa para um hábito prejudicial só para conseguir aliviar aquela angústia por um momento. E assim que o alívio passa, adivinha? O ciclo recomeça. No centro de toda essa engrenagem estão os gânglios da base, que funcionam literalmente como o centro de hábitos. O que é fascinante e ao mesmo tempo super perigoso é que esse centro não está nem aí se uma ação faz bem ou se é destrutiva. Ele atua às cegas. Ele só registra que um hábito específico trouxe aquele alívio temporário e logo em seguida aumenta o nível de desejo para garantir que o comportamento aconteça de novo. E cada repetição fortalece mais e mais esse circuito. Vamos avançar para a parte 3, conectando o cérebro e as rígidas regras biológicas por trás disso. Para quebrar esse padrão, a gente precisa entender as 3 regras fundamentais que ditam a fiação do cérebro. Primeiro, a lei de Hebb, que diz que neurônios que disparam juntos se conectam. Segundo, o efeito Zeno quântico, que é o mecanismo que mantém esses neurônios ativados no mesmo lugar e ao mesmo tempo. E por fim, a densidade de atenção, que é o foco repetido responsável por cimentar essa conexão de vez. Para ficar mais claro, imagina a metáfora de uma trilha no meio do mato. Assim como o aventureiro cria um caminho novo de tanto passar por aquele mato fechado, os neurônios que disparam repetidamente acabam se conectando e criando uma rota automática, que não exige esforço nenhum. Quanto mais a trilha é usada, mais fácil e atrativa ela fica, enquanto aquele caminho antigo simplesmente vai sumindo. E a densidade de atenção que atua como a cola de tudo isso, estabilizando as áreas do cérebro pelo tempo necessário para que a conexão aconteça. Na prática, isso significa que, quanto mais atenção se dá para um desejo ou hábito destrutivo, mais forte essa fiação neural vai ficar. A atenção é literalmente o combustível para a mudança, para o bem ou para o mal. O que nos traz a parte 4, neuroplasticidade autodirecionada, ou o tema 3, que é a nossa grande arma. Esse conceito é um divisor de águas porque ele arranca de nós qualquer sensação de impotência. Ele prova por A mais B que, ao focar ativamente a nossa atenção em atividades saudáveis e construtivas, a mente humana consegue anular os impulsos automáticos do cérebro. A gente reconfigura os caminhos neurais para entrarem em sintonia com a nossa verdadeira essência. Ou seja, a biologia deixa de ser uma prisão quando o foco é bem direcionado.
E os exemplos reais disso são impressionantes. Temos o caso da Connie, que usou foco intenso para reaprender a mover o lado esquerdo do corpo e andar depois de um derrame severo, reatribuindo funções no cérebro. O Steve escolheu não beber durante picos de estresse, cortando combustível do circuito de recompensa daquele hábito antigo. E o John, que superou aquela necessidade compulsiva de checar o celular e o mundo digital sem parar. Não importa se o desafio é físico ou emocional, os recursos biológicos do cérebro podem literalmente ser realocados só pelo foco da atenção em objetivos que realmente importam. E para quem gosta de dados concretos, essa teoria é apoiada por provas empíricas absolutas. Comparações de exames cerebrais antes e depois do tratamento de pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo mostram que o foco da atenção alterou a própria estrutura biológica deles para lidar com aquelas mensagens enganosas. É a prova definitiva de que a mente realmente consegue alterar a matéria. E agora chegamos à parte final, a parte 5, o poder do foco e como conquistar a mente no dia a dia. A gente precisa sempre lembrar dessa divisão vital. De um lado temos o cérebro, essa biologia passiva que gera impulsos e mensagens enganosas automaticamente, sem pensar. Do outro temos a mente, a nossa consciência ativa que domina o foco. A mente observa o cérebro agir e tem o poder de decidir se vai ou não dar bola para o impulso que acabou de aparecer. Sabe aquela história de livre-arbítrio? Bom, a ciência nos mostra algo chamado livre não. A gente pode até não ter controle sobre um desejo ou medo irracional que surge do nada, mas nós temos um poder de veto absoluto. É a habilidade real de frear uma ação habitual antes mesmo dela começar. Quando a gente usa esse veto, a gente se recusa a alimentar o monstro e isso ativamente enfraquece aqueles circuitos ruins que estavam dominando. O ponto crucial de toda essa análise é exatamente este: engajar-se em ações novas e saudáveis bem naqueles momentos de aflição corta o combustível dos velhos circuitos cerebrais. Não importa se a mensagem do cérebro está gerando um desconforto absurdo, se a escolha for fazer algo construtivo, os maus hábitos vão inevitavelmente murchar e perder a força com o tempo. É assim que a gente abre espaço de verdade para transformações duradouras. E para fechar nossa exploração, depois de entender como a biologia enraiza os hábitos e como a nossa mente tem a chave para desfazê-los, fica aqui uma reflexão provocativa. Já que cada foco repetido é o que molda as estradas físicas dos nossos neurônios, o que é que anda capturando o foco no dia a dia? Porque é exatamente a resposta a essa pergunta que está de forma silenciosa construindo a biologia de amanhã. O verdadeiro poder, no fim das contas, sempre esteve e sempre estará no foco.